só uma pequena questão, né? Hoje é o primeiro encontro desse ano. No ano passado, boa parte de vocês estiveram aqui. Desde o mês de maio, que foi quando a gente começou os nossos encontros, nós nos desligamos, ou eu e Denise e eu, Johnny, Poliana e alguns mais, nos desligamos no dia 30 de abril do ano passado da instituição religiosa, igreja evangélica mesmo, propriamente dita. E começamos esses encontros aqui no mês de maio. Esses encontros, ele tem uma finalidade assim, muito específica, muito simplista, muito singela, e nós procuramos fazer ele da forma mais simples possível, sem peso nenhum religioso, com relação à música, com relação à palavra, com relação à comida, com relação à ceia. Nós buscamos fazer da forma mais simples possível. Outra coisa que nós gostamos, e eu entendo que seja bom, nós não partimos de outro princípio a não ser do Evangelho de Jesus. Por isso nós estamos fundamentados já há mais de 8 meses aí aproximadamente, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E provavelmente não sairemos deles aí nos próximos 10 anos. Nós estamos tentando viver a qualquer custo o Evangelho? Não é esse o nosso objetivo. Mas nós estamos relendo a história de um homem que, por sinal, foi o melhor ser humano que já existiu aqui na Terra. Nós reconhecemos que ele é o Filho de Deus, e é com base nele e por ele e para ele que nós nos encontramos e nos reunimos aqui. E aí eu vou dizer hoje, no primeiro encontro do ano, o que eu disse no primeiro encontro do ano passado. Aqui ninguém é membro, aqui ninguém chega cedo, aqui ninguém chega atrasado, aqui nós não temos exigências culturais, religiosas, aqui nós não questionamos o que você faz, o que você deixa de fazer, aqui nós não questionamos a roupa que você veste ou deixou de vestir, aqui nós não questionamos a vida que você tem. A única coisa que nós incentivamos é: tenha consciência a partir do Evangelho de Jesus. A melhor forma de fazer isso é ler ele e viver com ele. No caminho, ele vai te explicando e vai te moldando e vai te esclarecendo os seus passos na medida que ele quiser. Então é assim que nós nos reunimos e é assim que nós continuaremos. Aqueles que entenderem que é bom se reunir conosco, nós faremos assim. Última coisa, o encontro ele é necessário, mas ele não é obrigatório. Obrigação de culto, isso é para encher estabelecimento comercial, para dizer, olha, nós tivemos tantos tal dia, nós temos tanto durante um ano e nossa meta é alcançar X. Nós não estamos aqui para multiplicar absolutamente nada. Nós estamos aqui para nos relacionarmos e juntos nos relacionarmos com Deus da forma mais simples possível. Então nós cantaremos algumas canções hoje. Gabriel, Paro, um EP já gravado, parecidíssimo com Brega. Eu não tinha pensado Brega assim. Kids. O Brega Kids, Ministério Brega Kids. Ouviremos ele, depois a gente vai compartilhar um texto do Evangelho, compartilharemos do nosso café aqui, da ceia, e depois todos nós estaremos liberados para irmos para as nossas casas. Como filho pródigo, sentindo saudade do lar, se pôs a caminhar e voltou para sua casa. É assim que nós fazemos. Feche seus olhos aí rapidamente. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Em particular, eu preciso dizer para o Senhor que me agrada estar aqui junto com estes que se dispuseram a se encontrar, a nos encontrarmos e juntos fazermos aqui um movimento simples de fé, da forma mais simples e singela possível, para que assim podemos e possamos expressar a nossa fé por Ti, o nosso amor por Ti. Enquanto estivermos aqui, nós te convidamos, esteja conosco. Não faremos nada para que a Tua presença seja atraída, porque nós acreditamos que o Senhor já está e habita em nós, e isso já é suficiente. Então assim nós entregamos, Pai, o nosso louvor, o nosso amor, e te pedimos que o Senhor nos abençoe na medida, Senhor, em que o Senhor conhece e sonda os nossos corações. O Senhor sabe quem somos, o que temos e o que necessitamos.
com essa medida, Pai, interaja conosco individualmente, com cada um aqui, porque o Senhor conhece cada um pelo nome, e isso nos alegra, porque nós somos conhecidos de Ti. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gabriel. Bom, essa primeira música que eu vou tocar, música minha, essa música chama-se Teus Abraços. O refrão dessa música eu expresso uma coisa que eu tenho buscado em Deus e que tem feito muito sentido na caminhada que eu tenho tido com Ele. Nessa música, o refrão eu expresso que eu quero buscar os abraços, os passos e os sorrisos de Deus. O que eu entendo na forma de buscar a Deus com isso é os abraços e os sorrisos e os passos de Deus. Para mim, nada mais é do que relacionamentos. Abraços de pessoas, sorrisos de pessoas. Para mim, o que faz sentido na vontade de Deus é criar relacionamentos com as pessoas, é caminhar junto. Para mim, essa é a vontade única que Deus quer. Que a gente tenha relacionamentos, que a gente caminhe junto, que a gente busque ter amizades e ter intimidade com as pessoas. Porque tudo que a gente vive hoje dentro da nossa sociedade, tudo tem valor. Tudo que a gente busca, a gente pode comprar, a gente pode ter. E a gente perde muito tempo da nossa vida correndo atrás dessas coisas que com uma moeda a gente pode comprar. Que com um dinheiro, com um cartão, com alguma coisa, a gente pode comprar e adquirir. Só que vidas são coisas que não têm valor. E a gente tem dado muito pouco valor para isso. Então, não tem outra explicação. A vontade de Deus é que a gente tenha amizade, que a gente tenha amor um pelos outros. Essa é a base do cristianismo e é isso que é muito pouco falado. O cristianismo não é não ter pecado, não é correr atrás de ser santo, aquela santidade de pureza. Não é isso que Deus quer de você, porque isso daí vai se tornar uma prisão sem fim. Deus quer que você tenha amizade, que você tenha amigos, que você compartilhe amor e carinho com as outras pessoas. Essa é a base do cristianismo. É muito simples, não é difícil. Quer dizer, é difícil. Mas é simples. É difícil, mas é simples, não é impossível. É isso que a gente tem que focar e se basear na nossa vida. Tudo que a gente tem que buscar é em prol do outro. Qualquer coisa que não coloque a vida humana em primeiro lugar é diabólico. Você pode estar falando que você está fazendo em nome de Deus. Se a vida humana não estiver em primeiro lugar, é uma realidade diabólica. Isso não vem de Deus. E é disso que eu expresso nessa música. Eu vejo o amor de Deus nas coisas. Não é difícil você encontrar o amor de Deus. Deus deixou expresso o amor dele em diversas coisas dentro da nossa vida que a gente pode sentir o carinho dele. Eu expresso um pouco disso nessa música, que eu falo que eu vejo o amor dele nas estrelas, eu vejo o amor dele no sorriso das crianças e no mar, de você sentar, observar aquela beleza. Não é difícil encontrar o amor de Deus. É só a gente estar atento para isso. Fora está frio, o escuro brota, o vento sopra e a chuva cai. Como um passarinho que se recolhe ao ninho, mesmo sem demora, não compõe mais. Eu vejo em tudo o seu amor, sorriso de uma criança, na imensidão das estrelas, no grande ombro do mar. Eu quero viver teus abraços, teus sorrisos, os teus
passarinho, o vento sopra, não põe mais. Eu vejo todo o seu amor, as estrelas, imensidão das estrelas, no grande ronco do mar. Eu quero viver teus abraços, teus sorrisos, os teus passos. Eu quero viver teus abraços, teus sorrisos, os teus passos, aos pedaços, e encontrar em ti e viver em ti. Eu quero viver teus abraços, teus sorrisos, os teus passos. Eu quero viver teus abraços, teus sorrisos, os teus passos, aos pedaços, e encontrar em ti e viver em ti. Bom, como vocês perceberam, eu sou ruim de letra, eu esqueço mesmo. A gente está acostumado. Eu sou assim. Eu vou tentar cantar uma outra. Tem um amigo da gente, tem um amigo da gente aqui que faz assim também. Sempre demandando. Vamos ver. Essa música expressa, fala um pouco do universo. Ela fala da nossa realidade aqui, da nossa forma de viver e que a gente brinca de viver. Fala de tentar encontrar Deus no universo, porque toda vez que eu estudo o universo, eu encontro Deus, é inevitável para mim isso. É tão complexo a nossa realidade, você vê uma coisa que você não entende. A gente conhece muito pouco da vida. A gente conhece, acho que do mar a gente não conhece nem 15%. Tá aqui na Terra a gente não conhece. Da nossa mente a gente não conhece, acho que nem 5% do nosso subconsciente. Do universo nem se fala, a imensidão de estudo. É o primeiro, tem coisa de nem um ano que a primeira coisa feita por um ser humano saiu do nosso sistema solar. Saiu do nosso sistema solar. Existem milhares de outros sistemas solares e ainda tem todo o resto do universo que ninguém conhece. A gente é muito pequeno. Você se deparar com a grandiosidade de tudo isso que Deus criou te torna uma pessoa melhor, porque você vê que você é muito pequeno e a gente se perde com coisas pequenas dentro da nossa realidade e a gente julga os outros por coisas muito poucas. A gente é muito pouco para julgar as pessoas por conta disso. A nossa consciência é muito pequena. Então nessa música eu expresso um pouco dessas coisas. Distante, num pálido ponto azul, no meio do nada, dançamos, flutuamos sobre a face do abismo, brincamos de ser
sentir e poder te encontrar. Se eu passar do sol, eu posso te enxergar. A galáxia não pode me impedir de rimar. Se eu passar do sol, eu posso te enxergar. A galáxia não pode me impedir de rimar. Supernova encontrar. Eu sou menos que um ponto neste tão negro mar. Minha voz tão pouco pra você me encontrar. Vou tentar me prever. Vou cantar um hino bem das antigas, gente. Eu gosto muito mais de hino antigo do que dos novos, sinceramente. Desculpa quem gosta, mas hoje tá muito difícil ouvir música gospel. Os hinos antigos são muito cheios de poesia, muito mais carregados de coisas boas do que hoje em dia. E essa música é muito bonita. Talvez vocês cantem.
me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo está, como o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cante. Porque Ele vive, posso ver no mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso ver no amanhã,
Existe um texto no Evangelho de João, capítulo de número 10, se você quiser acompanhar, lendo João capítulo 10, se quiser somente ouça, não tem problema. Está escrito assim: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre o muro, à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Até aqui, por enquanto. Existe algo interessante no Evangelho de Jesus. Só abrindo um parênteses, aqui nesses encontros eu tenho a plena liberdade de falar com liberdade aquilo que eu entendo que me libertou de algumas coisas. Então eu te peço encarecidamente, não se escandalize pela forma escancarada de expor o que eu penso, o que eu vivo. E fique à vontade para discordar de tudo, lembrando que o caminho chamado Cristo, ele é muito vasto de possibilidades. Eu encontrei uma para andar com ele. Encontre a sua, você tem liberdade para assim fazer. Esse universo todo que o Gabriel disse, esses vários sistemas solares que o Gabriel também mencionou, que fala do poder de Deus, da grandiosidade dele, também faz com que Cristo seja isso, tudo, e mais do que isso, e muito além do que isso. Então encontre o seu caminho, a sua possibilidade. Fecha parênteses, voltando no texto, existe algo muito particular em Jesus, e essa particularidade dele se traduz para mim literalmente nisso que eu acabei de dizer, em liberdade. E aí João descreve que Jesus está com algumas pessoas, um grupo de pessoas, talvez muito mais numeroso que esse aqui, mas ele está com algumas pessoas e ele diz exatamente isso. Olha, em verdade, eu vos asseguro, eu dou como certo isso que eu estou dizendo, que o pastor, o bom pastor, pela primeira vez Jesus se menciona sobre o bom pastor fazendo referência a ele mesmo. Em outro texto dizem assim, bom mestre, e aí Jesus responde, vocês dizem que eu sou bom, eu mesmo não digo, mas nesse texto ele diz, o bom pastor é aquele que o porteiro faz questão de abrir a porta para que ele entre. Já aquele que é ladrão e salteador, esse escala o muro buscando outra passagem, outro lugar para que possa entrar. Ele continua dizendo, o bom pastor é reconhecido pela voz, não é reconhecido pelo que faz, não é reconhecido por uma imagem, não é reconhecido por um recado que dão, não é reconhecido por nada que não seja a voz. E aí ele dizia, as ovelhas que pertencem a ele reconhecem a voz. E ele depois diz o seguinte, quando este se manifesta e o porteiro abre as portas para que ele entra, chama cada uma pelo seu nome, porque ele conhece cada um pelo nome, e as chama para fora. E depois de conduzi-las para fora, vou traduzir nas minhas palavras, quase falei em espanhol, nas minhas palavras traduzirei, ele as chama para fora e as conduzem pelo caminho que ele quiser, que ele estabelece.
eu penso algumas coisas sobre essas afirmações. A primeira delas é que não há caminhos estabelecidos para se andar com Deus. Não há lugares corretos para se andar com Deus. Não há coisas corretas para que façamos, para que consigamos andar com Deus. Existe um Deus que se manifestou em um homem, aproximadamente 2000 anos atrás, chamado Jesus, e esse é o cara chamado Deus. Esse Deus se chama Jesus. Em um outro momento ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, ele é Jesus. Ele é Deus. Essas duas possibilidades, na verdade, é uma possibilidade somente. O caminho é Jesus. Esse caminho leva para Deus e ele é Deus. Talvez isso seja muito complexo para a mente humana conseguir entender e conseguir medir, mas não há o porquê medir, nem o porquê entender necessariamente. Aquele que um dia se esbarrou com esse homem, esse ser humano, chamado Deus, chamado Jesus, no caminho, sabe como é andar com ele. E sabe e aprendeu a reconhecer a voz dele. E nós, às vezes, nós temos ainda uma certa questão de dúvida no coração, ou às vezes nós relutamos em admitir aonde se dá essa voz, em que lugar essa voz se manifesta. Mas existe uma canção de dois irmãos que se chamam Os Arrais, alguns aqui devem conhecer, que ele diz que ele é a voz que fala ao coração. Não existe outro lugar para ouvir a voz de Deus a não ser no próprio coração. Às vezes, como eu já estive desses 29 anos, 28 anos dentro de uma instituição, desses 28 anos, 13 anos andando com as minhas próprias pernas, sem a tutelagem dos meus pais, e desses 13 anos, aproximadamente 6 anos, lidando com gente, liderando mesmo. Às vezes eu já disse, já pensei, já ouvi outros dizendo: eu vou em tal lugar porque hoje eu preciso ouvir a voz de Deus. E levo o ouvido, mas não necessariamente o coração ouve alguma coisa. Eu preciso ir ali em tal lugar porque lá tem um homem que fala de Deus, e quando esse homem fala de Deus, alguma coisa acontece. E aí a pessoa leva até os ouvidos e mais os olhos, mas o coração ainda continua inerte, impenetrável em relação a essa tal voz. Eu conheci um lugar onde se juntam pessoas, e quando essas pessoas oram, o fogo cai. Meu irmão, não vá para lá, isso é perigoso demais. Ou vá com alguém que é bombeiro, leve um extintor, porque se cair fogo tem alguma coisa estranha. Porque na porta da caverna, Elias, o profeta, ele viu fogo se manifestando, e ele não saiu, porque ele sabia que no fogo não estava a voz de Deus. Ele viu também uma grande tempestade passando, e ele não saiu. Tempestade, deixa eu corrigir, tem um meme, tempestade. E ele não saiu da caverna porque lá não estava a voz de Deus. E ele ouviu um barulho agudo, assombroso de vento que fendia as pedras, as rochas, e ele também não saiu, porque não se dava a voz de Deus nessa tormenta toda, nessa loucura, me desculpe dizer, nesse frenesi da alma, nessa histeria da alma humana. Mas quando tudo se aquietou e houve uma brisa suave, ele se pôs na porta da caverna, cobriu o rosto, e talvez ele tenha dito, quem escreveu o livro não menciona isso, mas talvez ele tenha dito: agora pode falar, Senhor, que agora eu ouvo, agora eu ouvirei a sua voz, porque ela não estava na tempestade, nem no fogo, nem no vento forte, ela estava na brisa suave. Quando se deu a calma, tudo ficou propício para se ouvir a voz de Deus. A minha vã imaginação e a minha fraca fé me dizem que o retrato que Elias viu do lado de fora da caverna era só o retrato, na verdade, da própria alma dele, que em algum momento estava em turbulência, buscando ouvir uma voz que talvez falasse ao coração dele e trouxesse paz. Mas a voz não se manifestou para que ele tivesse paz. Primeiro ele teve paz, depois a voz se manifestou. E eu imagino que é assim
que se ouve a voz de Deus, com paz, sem histeria, sem horário marcado, sem endereço certo, sem placa, sem CNPJ, sem instituição. Estou dizendo que tudo isso deve acabar? Não. Estou dizendo que quem aí está e quem aqui está e nós que aqui estamos, precisamos entender que a voz se manifesta na vida. Não foi à toa que João, o evangelista, escreveu o seguinte: ele entra no aprisco e depois eles conduzem as ovelhas para fora. Existe algum lugar mais protegido do que um aprisco para uma ovelha? Lá ela está cercadinha. Lá o lobo mau dos 3 porquinhos não entra para fazer mal para elas. Geralmente no aprisco há segurança, há limites estabelecidos para que todos ali estejam protegidos. Mas o texto diz que ele chama essas ovelhas para fora e depois que chama para fora, estabelece um caminho para conduzi-la. Esse caminho é particular. Jesus fez uma afirmação dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele estava dizendo dele, Deus, que também era uma pessoa, que foi um ser humano. E aí eu não acredito nessa verdade assim, que Jesus foi um homem só depois de um tempo que ele entendeu que era Deus. Em particular, eu não acredito nisso. Eu acredito que essa deidade, ou seja, a eternidade de Deus se manifestou nele a partir de algum momento, mas que ele já era o que era desde o momento que iniciou-se a vida nele. E a vida dele se iniciou-se igualzinho se inicia a nossa. Sair da barriga da mamãe e inicia-se a vida do mundo, exteriormente dizendo, mas a partir do momento que há um embrião lá dentro, já pulsando vida, já há vida. Desde este lugar, alguém já sabia quem ele era. Os profetas já sabiam quem ele era. Tudo já estava convergindo para que este viesse e se manifestasse como se manifestou. E existe uma coisa que esse texto ainda continua dizendo, que em determinado momento Jesus diz para aqueles que estavam lá. Mas é interessante que saibam que existem ovelhas que não são deste aprisco, mas que me convém buscá-las onde quer que elas estejam, para que daí em diante, eu as encontrando, esses rebanhos espalhados se tornem um só em mim. E eu fico pensando nesse monte de estabelecimento comercial, com uma placa de igreja. É um rebanho, não deixa de ser. O que faz de nós uma ovelha não é o lugar que nós pertencemos, mas é a nossa capacidade de ouvir a voz. E essa voz que se dá no coração. Essa voz que não vai dizer para você necessariamente com adivinhações, com sonhos, com profecias. Eu nem deixo de acreditar que tudo isso exista, mas existe uma busca incessante do homem por coisas sobrenaturais, por questões que não estão no poder deles, apesar que hoje em dia está no poder deles. Se você ligar a TV, você vê cura durante 24 horas por dia em um lugar. E alguém que está com o microfone na mão diz assim: vem pra cá, Brasil. Porque aqui tem o poder de Deus. Eu não vou lá, mas eu tenho parentes que vão lá. Eu tenho uma tia que foi curada do câncer lá. Eu posso afirmar que Deus está lá? Não sei. Quem pode é quem vai lá. Eu posso afirmar que Deus não está lá? Não, não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar que a voz de Deus não se dá em coisas que se manifestam para fora do homem. A voz de Deus se dá naquilo que se manifesta para dentro do homem. Em outro momento, num outro episódio, num outro canal, conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava dizendo que o pastor da igreja dela disse o seguinte, falou: olha, talvez você precisa diminuir um pouco assim os seus horários que você para assistir TV, porque isso acaba incitando você a pecar. E aí eu respondi, não era uma pergunta, mas falou comigo.
e eu entendi que você quer saber alguma coisa, você tá ferrado. Porque eu vou falar a minha opinião. E aí eu disse para essa pessoa, eu falei, olha, eu contesto essa afirmação e digo que ela é mentirosa. Uma vez Jesus estava sentado com os discípulos e os porquinhos estavam comendo e não lavaram as mãos. Isso é um pecado para o judeu. Tem um ato de purificação antes de fazer muitas coisas, inclusive de se alimentar. E a purificação é tão ferrenha que se ele descobrir que um gentil, naquela época, ou um samaritano, comeu com os mesmos talheres ou o mesmo prato que ele iria comer, em seguida ele não comia e quebrava os pratos. E então existia um ritual muito forte nisso. E aí pergunto para Jesus, mas pô Jesus, os caras te seguem, você está anunciando o reino de Deus, e os caras não lavam as mãos para comer, não era só uma questão de higiene para eles, era uma questão de santidade, de pureza. E aí Jesus disse assim, não faz problema, não tem problema nenhum que eles não lavam as mãos, porque o que contamina é o que sai da boca, não o que entra por ela, é o que já está dentro que contamina, não o que vem de fora. O que produz erros em nós não é o que nós vemos exteriormente, mas é o que já está dentro de nós. E eu não sou um cara que fica aqui batendo contra pecado. Porque se eu bater contra o pecado, eu preciso me tornar perfeito, santo, e eu não sou. E eu não sou. E não estou fazendo o mínimo esforço para me tornar também. Mas existe um caminho estabelecido. De vez em quando eu estou caminhando nesse caminho, pela minha convicção de consciência, isso é particular, de vez em quando eu ouço uma voz. E essa voz não me fala nos ouvidos. Para mim, ela não é tão sobrenatural assim. Ela é um calor humano manifesto por um homem chamado Jesus, que foi humano, me amou como homem e me amou como Deus, e que fala, às vezes, no meu coração. A partir dessa voz que fala no meu coração, talvez os meus caminhos sejam corrigidos. E daí inicia-se uma nova caminhada com este pastor, que não invade o meu coração. Ele diz com voz suave, com voz de amor, com voz mansa. E aí eu quero só desmembrar duas coisas. Quem vive correndo atrás de histeria na alma para ouvir a voz de Deus, provavelmente anda confundido. Provavelmente ouve muitas vozes. Quer dar pausa? Pausa? Não, dá pra ir. Tá com cãibra? Provavelmente essas vozes produzirão confusão sim. E confusão na sua alma mesmo. E a sua alma começará a gritar dentro de você, se espernear dentro de você, e você ouvirá ela. E talvez em algum momento essa voz diga algo mirabolante no seu coração e que você tenha plena convicção que é essa voz do bom pastor. E talvez não seja a voz do bom pastor. Então o meu conselho é: siga o que é simples. Siga o que é singelo. Siga o que está na sua possibilidade de fazer, de entender e de seguir. E no caminho, na maneira que você se dispõe a caminhar com ele, ele esclarece os seus passos. Não busque o que está no poder dele, o que está no controle dele, o que é atributo dele, que só ele pode fazer. Porque se só ele pode fazer, existe uma boa ou uma má notícia. Ele faz em algum momento. Geralmente o que ele faz, ele não estabelece um caminho de permissão minha ou não para fazer. Mas ele não é invasor. Para se andar no caminho é preciso ter desejo próprio. Para andar no caminho é preciso entender que o caminho se dá na vida enquanto eu caminho cotidianamente. Para andar no caminho é preciso entender que é bom se encontrar de vez em quando, mas que o encontro não é obrigatório e não leva ninguém a lugar nenhum. Que encontro você está falando, Bima? Aqui, principalmente. Na igreja, qualquer um. Na religião, qualquer um. Em qualquer religião é possível se relacionar com Deus. Qualquer uma? Qualquer uma. Até aquela que... Até essa. Até aquela que toca bem. Até essa é possível. Mas e aquela que... Até essa também.
Poxa, mas tem umas que os caras escrevem um livro e vira meio que o evangelho a partir do fulano. Até essa também. O caminho que Deus estabelece para a vida de um homem não é manipulado por ninguém. Isso é trato dele com o homem e o nome disso é amor. Essa voz se dá no coração de qualquer um, em qualquer lugar. Daí para frente, a decisão que esse homem toma é de andar no caminho. E quem decidiu andar no caminho chamado Jesus não decidiu fazer necessariamente parte de uma instituição religiosa. Decidiu andar no caminho, independente de instituição religiosa que se caminha. Falou, pô, mas eu fui na missa e eu não sei, mas eu acho que o padre sabia da minha vida. Ele disse tanta coisa de mim. Acontece. Poxa, mas eu fui ontem na igreja e o fogo caiu. Tá queimado? Tá salpicado, assim, assadinho em algum momento? Não. Onde caiu? No meu coração. Mas o que aconteceu? Não sei explicar. Mas parece que esse também... Mas parece que esse também em algum momento disse alguma coisa que esclareceu o meu caminhar a partir do Evangelho. Digitei agora que estabeleceu o caminho a partir do Evangelho. Acontece também. E eu já ouvi outras coisas, tipo, eu estava na minha casa, no meu quarto, lendo um texto do Evangelho, quando eu tive uma certa impressão que alguém entrou lá. E a minha alma se manifestou em alegria, e eu estava assim, e agora eu estou de outra forma. O que foi isso? Não sei, mas provavelmente foi porque você se deparou com um homem que te chamou para fora do lugar onde você vivia e agora está estabelecendo um novo caminho e dizendo, se você quiser, eu caminho com você nesse caminho. Mas que caminho é esse, Senhor? Eu sou o caminho. Mas isso produz o que em mim? Verdade. E a verdade produz o que em mim? Vida. E nesse mesmo texto aqui, ele diz que essa vida é em plenitude. Isso quer dizer que nós ficaremos do jeito que nós estamos hoje. Transformados para dentro, para fora, tudo vai continuar a mesma coisa. Se eu não aparecer naquela desgraça da nutricionista no dia 3 de fevereiro, isso que vocês estão vendo para fora vai continuar a mesma coisa. Tem que abrir que vai para dentro. E abra um parênteses. Eu li uma frase que disse muito para mim, eu tomei a decisão de ir nutricionista, a partir do seguinte: quem mente, o nariz cresce, mas quem mente para o nutricionista, quem cresce é a barriga. Então eu vou lá, sem mentira, com verdade. Essa plenitude se dá em nós porque Ele é pleno e não passa disso. Ele é pleno, nós não somos. Nós caminhamos num universo relativo. Tudo é complexo para nós. O que hoje é sim, amanhã pode ser não. O que hoje é dúvida, amanhã pode ser certeza. E o que é certeza hoje, amanhã pode se manifestar em nós como dúvida. Esse é o nosso universo. Nós caminhamos assim. Somos seres humanos caminhando num mundo complexo e relativo. Deus, um ser plenamente absoluto, no universo onde Ele vive, onde Ele rege, e o que Ele é sempre certeza, não há sombra de dúvidas. É pleno em tudo que faz. É belo em tudo que faz. Toda a arte nasceu no coração dele. Toda a ciência nasceu no coração dele. Todo o conhecimento que nós temos é produto do amor dele em nós hoje. Tudo nele é pleno. Ele se relaciona comigo, que sou relativo, e eu me relaciono com ele, que é pleno. Isso muda alguma coisa em mim? Não, em absoluto. Nada muda em mim. A única coisa que muda em mim é que hoje eu sei que eu estou sendo convidado a caminhar num caminho de plenitude, porque o caminho é Ele. Isso não vai me tornar melhor necessariamente como perfeito, mas me fará alguém melhor pro lado de dentro. Pro lado de dentro. Então o convite é: ouça a voz. Mas lembre-se que essa voz se dá no seu coração.
E talvez a pergunta, a maior que nós podemos fazer hoje é, necessariamente, o que está e como está o seu coração? O que pulsa no seu coração? Às vezes o que pulsa no meu coração são coisas enganosas, complexas e relativas que se chamam engano. E aí eu erro, tropeço nos meus passos. Ele, que é pleno, vê o meu tropeço e não deixa de me amar. Continua me amando, relativo e complexo como eu sou. Em algum momento eu reconheci o meu erro, a minha queda, e me pus de pé no caminho. E talvez disse, Senhor, cuide das minhas feridas, lave elas, trate delas e eu quero caminhar novamente. Lá está ele novamente. Nós temos, às vezes, uma percepção. Quem lida com gente a partir desse universo que eu me predispus a lidar e outros tantos, talvez aqui em qualquer lugar do planeta, de lidar com pessoas a partir do Evangelho, no sentido do pastoreio,